substâncias psicodélicas e a consciência humana. Bem, por que eu quero falar sobre esses dois assuntos? Porque basicamente a consciência humana sempre me fascinou, né? A própria ideia da gente pensar sobre o que estamos pensando e as diferentes imagens mentais que nós temos acesso, esse tipo de coisa sempre fez parte assim de eu querer compreender o que exatamente são esses fenômenos, né? O que seria a consciência sempre foi algo que eu busquei dentro de mim. Só que daí então, na minha vida adulta, eu comecei a me questionar mais acerca das substâncias psicodélicas. Por substâncias psicodélicas eu quero falar uma série de plantas que também podem ser chamadas de drogas, mas nem toda droga pode ser considerada uma substância psicodélica. Mas tudo bem, né? Basicamente, conforme eu comecei a ter mais conhecimento sobre a história, a origem, por trás da ligação dessas plantas, dessas substâncias, desses fungos com os seres humanos, eu comecei a me perguntar mais então qual era a natureza dessa existência, entendeu? Quem acompanha aqui esse programa sabe que eu sou uma pessoa bem pragmática. Eu gosto de chegar a respostas objetivas e concretas sobre todos os meus questionamentos. Então, entendendo que havia uma série de plantas, de fungos e até mesmo de alguns animais que têm a capacidade de se comunicar com uma série de neuroreceptores da nossa mente e faz com que nós tenhamos jornadas visuais, auditivas e até mesmo sensoriais, e até vou dizer assim, espirituais, fazendo uso de certas substâncias, a pergunta que eu tinha que fazer para mim a seguir era: quem colocou essas substâncias aqui, entendeu? É uma coisa de origem, de ordem natural, espontânea, foi criado por Deus, se vocês quiserem dizer assim, né? Se aconteceu dessa forma, e eu acredito que sim, visto que a maioria dessas plantas existem em estado selvagem, né? A maconha, por exemplo, assume-se que ela surgiu uns 300 mil anos mais ou menos, lá numa grande planície que liga ali a Índia e a China, basicamente, sabe? É mais ou menos a região que se imagina que começou a surgir a maconha naturalmente, antes mesmo de existir os seres humanos modernos, assume-se, né? Os fungos nem se fala, né? Os fungos existem no planeta Terra antes mesmo de existirem animais. A pergunta é também quando que surgiu os primeiros fungos que seriam considerados psicodélicos, sabe? Qual foi a primeira família de fungos que adquiriu essa propriedade e também por que que isso foi adquirido, entendeu? Por que que apenas uma série de plantas, de fungos, de cactos, né, tem essa capacidade de alterar a cognição humana, a percepção humana, tá ligado? Esse era o questionamento que eu me fazia, e investigando, né, indo atrás da origem de diversas plantas, vendo que praticamente toda substância psicodélica tem uma origem ritualística, entendeu? Ela era utilizada em um cenário de integração, de comunhão, né? E quem está familiarizado com os efeitos de algumas dessas substâncias faz todo sentido, inclusive, que seja assim. Então, quanto mais eu fazia esse tipo de busca, eu tinha que perguntar para mim assim, por que que isso aconteceu, entendeu? Foi um erro da natureza, sabe? Foi Deus que não conseguiu fazer algo bem feito, ou mais do que isso, a natureza fez e se fez ter algum propósito, alguma razão, entendeu? Não foi colocado aqui para ser ignorado, para ser deixado de lado, ou pior ainda, para ser criminalizado e proibir o estudo e o conhecimento do que essas plantas são capazes de fazer com a gente, entendeu? É realmente uma mentalidade bem avançada que eu não espero que pessoas que não tenham gastado tempo suficiente pesquisando sobre esses assuntos dê muita credibilidade. Eu sei que eu vivi de um mundo onde as pessoas ainda demonizavam, e quando digo ainda demonizavam, eu sei que nesse exato momento ainda demonizam esse tipo de substância aqui, sabe? Gente que nem sabe qual a diferença, né, de uma substância para outra, né? Uma espécie de política que eu tento ressaltar sempre que eu faço um programa que eu falo sobre substâncias psicodélicas é tentar desconstruir aquela expressão de drogas, tá ligado? Eu acho que as pessoas utilizarem esse, tipo, fazerem de conta que a gente pode generalizar todas as substâncias, sabe? E definir como drogas e falar uso de drogas e combate às drogas, sabe? Como se fosse o mesmo tipo de substância, com a mesma origem, com a mesma função, que funcionasse da mesma forma do corpo humano. Eu acho que isso é realmente uma forma assim de emborrecer a população, sabe? É fazer com que as pessoas
não entendam um assunto que é complexo, só que daí inventam uma regra que, tipo assim, não está realmente reproduzindo do que se trata, entendeu? Falar de drogas não é algo que é justo, entendeu? Tu não pode falar que, sei lá, maconha e cocaína tem qualquer coisa em comum no seu uso, no seu efeito, sabe? Da mesma maneira que ácidos e DMT, né? DMT é o composto químico que está presente na ayahuasca, né? Ácidos tipo a mescalina, tipo LSD, enfim, cada uma dessas substâncias tem um efeito, entendeu? Tu não tem como tu falar as drogas, porque quando tu fala as drogas, tu não tá falando absolutamente nada, entendeu? Quando tu tenta falar de muita coisa ao mesmo tempo, sem fazer uma especificação, acaba perdendo o efeito que tu pretendia. E outra coisa também que eu acho que vale a pena ressaltar ainda aqui, considerando a visão média do brasileiro acerca desse tipo de coisa, é que tem três coisas que são indispensáveis para compreender qualquer espécie de cenário relacionado com uma substância psicodélica ou com outras drogas também, mas eu estou realmente tentando me focar no aspecto das substâncias que são de caráter psicodélico, né? Mas enfim, as três coisas que a gente tem que levar em consideração sempre que estiver falando de qualquer experiência com esse tipo de substância é a dosagem, o ambiente e a mentalidade, sabe? E a dosagem é fundamental para falar de qualquer experiência, sabe? Fumar tantas gramas de maconha faz toda a diferença, sabe? Se for meia grama ou fumar 2 gramas, é totalmente diferente. Não é a mesma experiência, não é a mesma jornada que a pessoa está tendo, sabe? É outra coisa completamente diferente. Mesma coisa vale para cogumelos, para ácidos, enfim, para qualquer droga, sabe? Para qualquer droga, seja psicodélica ou não, até mesmo para os remédios de farmácia, que também são drogas, entendeu? Então não tem como tu tentar fazer assim, tipo, quando tu for falar de uma experiência com alguma droga, tu tem que estar levando em consideração o quanto que vai ter sendo utilizado, porque faz diferença, assim, sabe? Aquela ideia das pessoas falarem assim, mas não existe uma, como é que é mesmo, uma dosagem segura. Existe, entendeu? Literalmente existe. Então ficar falando para as pessoas esse tipo de mentira, que o importante é só tu não chegar perto, em vez de tu falar, olha só, é uma substância que faz isso e aquilo contigo, se tu usar demais ou tu passar do ponto, tu pode ter tal efeito colateral, que depende também da substância. Para algumas o efeito colateral é a morte. Para maconha, por exemplo, não tem como a pessoa morrer de overdose de maconha. Ela pode ter tipo, outros efeitos nocivos no organismo dela, na mente dela, mas não vai ser uma overdose, entendeu? Então cada substância tem uma dosagem diferente, tu não pode ignorar isso para falar seriamente sobre drogas, né, ou substâncias psicodélicas. E a outra questão é o ambiente, e o ambiente realmente está falando da onde aquilo está sendo consumido, sabe? Aí envolve uma série de considerações que talvez eu não tenha tempo para fazer aqui antes de fechar 10 minutos, mas basicamente o ambiente tem muito a ver, sabe? Se tu está na tua casa ou tu está no espaço público, quantas pessoas estão na tua volta, que tipo de intenção as pessoas à tua volta têm, porque tem toda uma questão energética, que eu nem estou falando de um ponto de vista espiritual, embora ele também faça todo sentido, mas eu estou falando até mesmo da parte energética das pessoas mesmo, sabe? Das ondas emitidas por concentrações muito grandes de seres humanos. E basicamente, tu utilizar uma droga sozinho ou com poucas pessoas à tua volta é uma experiência, e tu usar uma droga com grandes grupos é uma coisa completamente diferente também, né? E também a última coisa que eu tenho que sempre falar quando tu está falando de drogas e qualquer diálogo sobre isso é a mentalidade. Isso quer dizer literalmente a intenção da pessoa que estava utilizando, sabe? Se tu utilizar essas substâncias com uma intenção, com um propósito, sabe, bem organizado mentalmente, emocionalmente, é muito diferente de estar fazendo isso sem qualquer ideia de que tu pretende fazer, sem qualquer assim foco, sabe? Simplesmente está fazendo consumo e atualmente ou está perturbado por outras ideias, ou tu nem está se preocupando, tu só quer sentir o efeito no teu corpo. Mas mesmo que tu não esteja fazendo questão de definir o que tu vai experimentar, o teu cérebro acaba indo para algum lugar, entendeu? Então é por isso que eu digo que para te ter experiência saudável com substâncias faz todo sentido. Tu tá, assim, de bem com a ideia do consumo que tu tá fazendo, entendeu? Sem estar com uma ideia de culpa ou uma ideia de medo também, sabe? Então isso também faz toda a diferença e é o tipo de coisa que a gente mantém o nosso país nessa política de proibicionismo, manteve o brasileiro médio ignorante a essas coisas por muito tempo, sabe? O brasileiro médio não quer falar de dosagem, que é algo vital, não quer falar de ambiente, que é algo vital, e ele também não quer falar de mentalidade, que também é algo vital, né?
E provavelmente eu vou trazer mais alguns vídeos falando sobre esse assunto, porque em 10 minutos não dá para falar absolutamente nada sobre esse tema, se quiser falar com a responsabilidade que eu pretendo ter aqui. Mas quem me viu até o final, espero que tenha curtido e valeu!